diretor, abre o e-mail aí que eu te mandei um negócio importante. Não, urgente não, mas tem 4 meses que eu te mandei a mensagem, né? É, então tá bom. Falou. Ah, você vai responder pelo WhatsApp? Tá jóia. Bom, a história tá sendo essa, e eu vou te contar mais sobre essa história porque o Glitch tá no ar. Essa é a história de um velho conhecido chamado e-mail. Sabe quando foi criado o e-mail? Em 1971, um cara chamado Ray Tomlinson mandou o primeiro e-mail da história da internet. E muita gente acha, ele deve ter mandado uma mensagem super memorável, alguma coisa muito bem preparada. Fizeram uma entrevista com ele, aí Ray, qual foi a primeira mensagem que você mandou por essa infovia da informação, essa rede mundial de computadores? E ele falou, foi ASDFG, que é teclado QWERTY. E é exatamente isso, a gente que trabalha com programação, tal, quando você tem que fazer um teste, você lá rascunha, dá um rabisco lá no teclado. E ele não estava pensando que naquele momento ele estava fazendo história, mandando o primeiro e-mail. Na verdade não chamava e-mail, era um programa de mensagens que era trocado entre computadores de uma mesma rede. E na verdade também, só para explicar melhor, foi a primeira vez que se utilizou o arroba para colocar no endereço de alguém. Mas só para você entender melhor, as pessoas elas não usavam qualquer computador. A pessoa era associada a um computador. Então o endereço de mensagem naquela época era o nome da pessoa, ou seja, o nome de usuário, que nem sempre era o nome da pessoa, arroba, que no inglês quer dizer at, e o nome do computador que ela usava, que era sempre o mesmo, porque não tinha mobilidade. Você não ia de um lugar para outro e mandava e recebia e-mails de um lugar diferente daquele computador que era fixo, enorme, pesadíssimo. Então toda essa conexão, essa conversa começava com mensagens onde você dizia o nome do usuário at, ou seja, em nome do computador, e a partir daí a pessoa recebia, devolvia, e essas mensagens foram trocadas durante muito tempo entre essas redes de computadores fixos, grandes, enormes, e corporativos e tal. Só lá nos anos 80 que alguém deu o nome de e-mail. E e-mail por quê? Electronic Mail, correio eletrônico. E durante os anos 80 isso ainda não era usado de maneira como a gente usa hoje, porque você tinha que ter um software chamado cliente de e-mail instalado no seu computador, configurar toda aquela complicação de endereço de IP, endereço de servidores e tal, para poder mandar e receber os seus e-mails sempre de um computador só, que é onde estava configurado aquele seu serviço de e-mail. Só lá no começo dos anos 90 que veio a web, e lá no meio dos anos 90 foi a primeira vez que alguém criou um webmail, que aí era um serviço de troca de mensagens que não funcionava como o e-mail tradicional, mas porque ele funcionava como um serviço na web, ou seja, você podia mandar e receber e-mails de um navegador. Qual era a grande vantagem disso? A vantagem é que você podia usar qualquer computador, de qualquer lugar, entrar na web, acessar lá o seu servidor de e-mail, que era só colocar o endereço www, o nome do servidor, o seu login e o seu usuário, que é como você faz hoje. Então isso não existiu sempre assim. Isso foi lá em 1996 e a história da criação do webmail é muito interessante porque foi criado por um cara, um estudante indiano que foi para os Estados Unidos, duro coitado, como todo bom imigrante, estudante, quebrado, chegou lá com poucos dólares no bolso, foi fazer ciência da computação, teve essa grande ideia de fazer um webmail e o Sabir Bhatia, que foi o cara que criou isso tudo, ele saiu procurando investimento, porque naquela época não era fácil criar um serviço como esse, tinha que comprar computadores, investir em infraestrutura, não tinha esse negócio de nuvem que você contrata on demand, você tinha que criar sua própria infraestrutura e isso não era barato, ele precisava de pelo menos 300 mil dólares para criar esse serviço de webmail, que era uma super novidade. E ele bateu num monte de portas, assim, quase chegando na 100ª porta. E por que ele não conseguia esse investimento? Porque ele não contava o que ele queria fazer, ele só falava que era uma coisa fantástica, sensacional, mas ele não contava para ninguém porque ele tinha medo que roubassem a ideia dele. Quando ele contou, na verdade, né, quando ele chegou para o investidor, ele falou assim, olha, eu vou criar isso, explicou o que era o webmail. O cara falou, cara, que legal, vou colocar dinheiro nisso, colocou 300 mil dólares e em 1996 surgiu o Hotmail, que tem esse nome também, é interessante a gente entender. Hotmail, lógico, é o correio quente, Hotmail, mas veja que em Hotmail a gente tem HTML, que
que são a sigla que forma a linguagem da web, a linguagem que era utilizada naquela época e que ainda é usada até hoje, né? Então a própria sigla da linguagem HTML, ela estava embutida no nome Hotmail, porque a ideia era exatamente essa, um e-mail que funcionasse no HTML, no ambiente web. E aí o Hotmail cresceu, mas enormemente, muito rapidamente. As pessoas começaram a criar no Brasil. Na mesma época surgiu o BOL, Brasil Online, que era o nosso equivalente ao Hotmail, né, lançado aqui no Brasil. Em seguida, lá em 98, veio o Zipmail, também, que são os primeiros serviços de e-mail. Inclusive ainda tem uma conta do Zipmail e do BOL funcionando lá. E tem do Hotmail também na mesma época. E era interessante porque, veja bem, naquele momento, 1990 e poucos, eu dava aula de informática, eu tinha que ensinar para as pessoas como criar um e-mail, porque ninguém tinha. As pessoas quase não acessavam, quase ninguém tinha computador em casa, e quem tinha também não tinha internet, e quem tinha internet muitas vezes nem sabia que poderia ter um e-mail. Então, com o serviço de webmail, que é um serviço gratuito, e aí sim, pela primeira vez as pessoas entenderam que era possível ter essa comunicação, que era interessante profissionalmente, academicamente, para estudantes, para profissionais, colocar no seu currículo. Era chique ter um e-mail, um cartão de visitas com e-mail, poxa, era super sofisticado. Imagina, olha que pessoa antenada, ela tem um e-mail. Bom, isso foi lá nos anos 90 e olha só, nesse período, tudo cresceu muito. Só para ter uma ideia, o Hotmail, que foi criado em 96, 97, a Microsoft chegou lá e falou, queremos te comprar. E o Sabir Bhatia falou, não, quanto vocês oferecem? 30 milhões de dólares. Ele falou, não, não vendo, não tem interesse. A Microsoft voltou no ano seguinte e falou, tá bom, nós te damos 400 milhões de dólares. Ele falou, então tá, eu vendo. E aí o Hotmail passou a fazer parte do portal MSN, que é da Microsoft, e era isso que ela queria, atrair todos aqueles milhões de usuários do Hotmail para dentro do portal, para movimentar o portal e trazer, logicamente, anunciantes e atenção para o conteúdo dela. O Hotmail cresceu, assim como ele surgiram vários outros. Depois disso veio o Gmail, que era um serviço de e-mail interno do Google, para os funcionários do Google, e acabou sendo lançado como um produto externo e gerou muito o interesse exatamente por causa da escassez. Lembra que a gente já falou disso em outros episódios daqui do Glitch, que você gera uma estratégia de escassez para fazer com que as pessoas fiquem desesperadas por um serviço. Aconteceu isso com o Orkut e aconteceu isso agora recentemente com as salas de bate-papo por áudio, né, como a gente falou aqui também no episódio anterior. Então, nós temos aí um crescimento do Gmail que hoje é o líder. O líder com 1,8 bilhões de contas do Gmail que são criadas e ativas. Então é muita gente, você pensando bem, dentro do número de usuários que a gente tem por volta de 3 a 4 bilhões de usuários de internet, mais da metade deles utiliza o Gmail. Isso não quer dizer que as pessoas não usem outros, muitas pessoas usam várias contas de e-mail, mas o Gmail é líder de mercado, lógico, seguido ali por outros. O Hotmail já não é mais tão importante, apesar de ter sido protagonista dessa história, ele perdeu essa fatia de mercado para, inclusive, o serviço da Apple. Todo mundo que tem um iPhone não utiliza, né, nem Hotmail e nem Gmail. Não tem só, né, o da Apple, mas tem vários outros. E hoje o mais importante é o Gmail, que trouxe vários outros recursos agregados a ele. O Google foi muito esperto nessa ocupação desse espaço, mas agora tem um momento que está parecendo com aquele lá dos anos 90. Da mesma forma como lá a gente tinha que explicar para as pessoas por que o e-mail era interessante, era legal, e muita gente não tinha e-mail, hoje você tem muita gente que tem um e-mail, que já usou o e-mail e que, na verdade, não acessa mais muito com aquela frequência e não dá mais muita importância. E o e-mail virou um meio de comunicação meio que secundário dentro dos recursos de comunicação que a gente tem dentro da web. Se você for pensar bem, isso que eu falei no começo dessa brincadeira, é muito comum você mandar um e-mail e depois ter que mandar um WhatsApp para a pessoa e falar, olha, abre aí o e-mail que eu te mandei alguma coisa. Porque se você não avisar, a pessoa não abre e ela vai ficar sem saber uma coisa urgente ou importante que você mandou para aquela pessoa. Então, do mesmo modo que o e-mail teve uma curva lenta até o crescimento, chegar a bilhões de usuários, hoje ele se transformou numa ferramenta não tão frequente na atenção das pessoas. Ele é ainda importante, muitas empresas, principalmente no ambiente corporativo, o e-mail é uma maneira de você oficializar. Engraçado que antes o e-mail não valia nada. Quando as pessoas usavam papel, você mandava um e-mail, a pessoa falava, não, me manda pelo correio, porque tem que ter assinatura e carimbo. Hoje, o que está acontecendo é que aquilo que o e-mail era, que era uma alternativa de comunicação, virou o oficial. E as pessoas, quando mandam um WhatsApp, falam assim, eu vou te mandar tal coisa, tá, me manda por e-mail, que é para ficar registrado, né? E exatamente isso, o e-mail virou uma forma de registro com datas, horários, documentos em PDF, são mandados muito por e-mail no ambiente corporativo, não tanto no ambiente pessoal, e a gente
está então vindo nessa curva, né, na decréscimo da importância do e-mail como uma ferramenta de comunicação, e hoje ninguém mais acha bonitinho, engraçadinho ter um endereço de e-mail no seu cartão de visita. Aliás, nem cartão de visita é engraçadinho mais ter hoje. Como as coisas mudam, não é? O digital derrubando o analógico e o próprio digital derrubando os hábitos digitais que pareciam ser tão importantes, começam a ser substituídos rapidamente, como é característica dessa evolução tecnológica, dessa transformação digital que a gente está passando por aí. E você abre o seu e-mail quantas vezes por dia? Por semana? Ou seria por mês? Conta pra gente e também dá o seu joinha, inscreve aqui no nosso canal. Estamos comemorando 2.000 inscritos e agora, daqui pra frente, ó, foguete! E, olha, não manda e-mail não, só responder aqui, né, no nosso, faz uma perguntinha aqui no YouTube, se quiser entre em contato, tem um WhatsApp aqui no telefone do nosso canal e acione as notificações para ficar sabendo sempre que a gente colocar novidades como essa por aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente se vê numa próxima edição do Glitch. Tchau!